Essa mensagem nasceu semana passada, acho que foi quinta para sexta. A gente estava lá conversando depois das atividades aqui que teve do pessoal da Jocum, dos jovens. E a gente começou a conversar ali onde a gente jantava. Foi na quinta ou foi na sexta? De sexta para sábado, eu acho. E na nossa conversa, acabou se prolongando um pouco e o pastor falou, vamos para o escritório. Porque as meninas já estavam dormindo ali na área do salão de festas. E a gente foi conversar. Aí, dentre tantas coisas que o pastor falou, ele fez uma pergunta que marcou o meu início de ano e tem marcado minha vida até aqui nesse ano. E é uma coisa tão simples que muitas vezes a gente já fomos perguntados, já fizeram essa pergunta pra gente e a gente respondeu, mas a gente não se atentou naquilo. E o pastor abriu o nosso entendimento de cada um que estava ali naquela roda, do porquê ele fez aquela pergunta. E ele perguntou assim, em uma palavra, resuma a semana de vocês até agora. Aí tiveram diversas palavras, e na hora que ele falou aquilo, automaticamente bateu no meu coração, oportunidade. Aí o pastor falou assim, Deus, às vezes ele nos dá uma palavra sobre a qual a gente devemos nos mover. Continuem orando a Deus a respeito dessa palavra até domingo e vê se ela se mantém firme. Exemplo. Alguém lembra qual que é a palavra que o pastor liberou sobre a igreja para esse ano? Principalmente para a liderança? A ativação. Ele tem falado com a gente da comunicação sobre a gente ser intencional. Ativação, ser intencional. E a palavra que tem falado e pontuado na minha vida é oportunidade. E aquela hora que ele falou assim, guarde essa palavra e ore a Deus sobre ela e vê se ela se confirma no decorrer da semana, se é realmente isso, ou isso foi só... Quem já teve uma dúvida de você pensar alguma coisa e você ficou em xeque? Será que fui eu que pensei ou foi o Espírito Santo que falou? E ele falou, coloque em oração que Deus vai abrir isso para você. E a gente foi numa conferência, o Zé Paulo estava junto, foi eu, a pastora, o pastor e o Zé Paulo, lá em Suzano, e a Cibele, minha gata, que ela olhou para mim e fez, você não vai falar meu nome? E a gente foi lá em Suzano. E dentre as ministrações, um pregador que subiu no altar, ele falou sobre o significado de oportunidade. Na época de Jesus, o que eles falavam que era oportunidade, você lembra disso, Zé? O vento oportuno que levava os barcos até o cais, porque eles paravam antes, porque tinha gente já ancorada, né, que eles falam, ia falar estacionada, gente ancorada ali no cais, né? E ele esperava o barco sair, abriam as velas e esperavam o vento bater para que ele pudesse direcionar o barco, para que ele pudesse encostar. O vento oportuno que nos leva em direção ao nosso objetivo. Isso é oportunidade. E o Google fala de oportunidade também, deixa eu pegar aqui, como oportuna, favorável para execução de algo, circunstância favorável. E aquela palavra ali foi como se Deus estivesse desenhando. Fui eu que falei. E olha aqui como que é. Ó. O vento vai bater. E esse vento não é qualquer vento. É o Espírito que vai soprar. E quando o Espírito soprar, você vai ter condição de chegar onde eu quero te levar. E quando ele falou aquilo, eu tive certeza dentro de mim que aquela palavra não foi apenas algo da minha cabeça. Você vê como é importante a gente dar valor nas pequenas coisas. Quem diria que uma palavra embasaria a minha mensagem de hoje e tem me movimentado nesses dias. Hoje à tarde o pastor falou assim, Gu, você pode ministrar? Estava pensando em pedir para você ministrar, mas eu lembrei que você tem aula de direção. Aí eu falei, pastor, acaba às 19h40. O David foi me buscar, eu saí 19h40 da autoescola, não foi? Que eu tinha que esperar dar o horário para pôr o dedo lá. Aí 19h40, falando nisso, pessoal, das 18 às 19h40 não saia na rua. Fique em casa, é melhor. 19h40, então, eu saí da autoescola e vim pra cá. E eu falei, pastor, tranquilo pra mim. E na minha cabeça começou, depois que eu falei aquilo pro pastor, começou matemática, né? Meu Deus, eu vou sair 19h40, vou chegar, vou tocar e depois vou ministrar. Será que vai dar tempo? Minha cabeça, e o que eu vou ministrar aí? Deus já está falando, oportunidade. Você só fez o que eu pedi para você fazer, deixa o vento soprar.
Então que o Espírito Santo sobe sobre a vida de cada um aqui hoje. O título dessa mensagem é Um Reino de Oportunidades. Vamos falar sobre um reino de oportunidades. Abra na NVT para mim, quem tiver aí, quiser acompanhar no telão. Eu vou pegar Marcos 1, versículo 14 e 15, para dar início a essa ministração, que já iniciou com o pastor aqui no começo. Mesmo longe, ele se fez presente. E glória a Deus pela vida do nosso pastor. Pessoal, eu ia colocar isso no fim, mas eu vou falar no começo. Primeira oportunidade que eu quero que vocês agarrem na sua vida: a oportunidade de dar ouvido ao seu profeta. A palavra fala que quem ouve o seu profeta, acontece o que, igreja? Prospera. E quem confia em Deus está seguro. Se eu não tivesse dado ouvido para o meu profeta, muitas coisas do que aconteceu já essa semana e que está acontecendo e que ainda vai acontecer, não teriam acontecido. Então, a primeira oportunidade que nós devemos respeitar e enxergar como uma oportunidade vinda do reino de Deus é quando o nosso profeta vem aqui e lança uma palavra. Quando alguém sobe nesse altar e lança uma palavra, quando alguém está te atendendo e te dá uma palavra, isso é uma oportunidade de você prosperar na sua vida. Amém? Vamos lá. NVT está lá na tela. A palavra fala: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, aonde anunciou as boas novas de Deus. 15. Enfim chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém, igreja? Segunda coisa aqui que eu quero que vocês tenham em mente: a oportunidade que nós recebemos de fazer parte desse reino. Anote aí, a oportunidade que eu e você recebemos de fazer parte desse reino. Muitos não sabem, mas essa é a primeira mensagem de Jesus. E eu lembro de um congresso que eu fui há muito tempo atrás, onde o pastor Douglas Gonçalves ministrava, e ele falava a respeito do reino de Deus, e ele falou algo que ficou marcado na minha cabeça. O reino de Deus não é um lugar, ele é um tempo. É reino de Deus. É como você falasse assim: o Moisés do Rio de Janeiro. Moisés não está no Rio de Janeiro, ele é do Rio de Janeiro. O reino é de Deus, ele não está no céu, ele está aqui. A partir de quando a oportunidade chega para você? A partir de quando você recebe essa palavra de Jesus: é chegado o reino sobre a sua vida, se arrependa e venha. Todos nós recebemos essa oportunidade, mas participar desse reino não é participar de um grupo social. Vamos trazer para a nossa realidade do dia a dia. Não é um grupo de WhatsApp onde nos incluem, agora você faz parte do reino, fica aí, tá beleza. Eu marquei aqui, eu vou ler para vocês. Fazer parte desse reino é mais do que integrar um grupo social, é vestir uma camisa e levar esse reino adiante com você e comigo. Pois a palavra diz em 2 Coríntios 5:20, põe para mim, que através de Jesus nós somos embaixadores. A partir do momento que entramos nesse reino, nós não somos qualquer um mais. Nós nos tornamos embaixadores desse reino. 2 Coríntios 5:20. Nós nos tornamos embaixadores desse reino. Ou seja, quem é embaixador de algum lugar, aonde pisa, continua sendo território do país onde ele está, ou se torna território da embaixada dele? Da embaixada. Onde eu e você temos ido, nós temos tornado aquilo um ambiente celestial. O reino é um tempo, o tempo que eu e vocês aceitamos esse reino sobre nossa vida. Ou seja, onde eu e você pisamos é reino de Deus. Isso tem acontecido na minha e na sua vida? Nós temos levado o reino conosco. Quando as pessoas olham, sabe o que me fez lembrar em Atos 3, quando acho que é João e Pedro se aproximam da porta do templo, fala que aquele coxo olha para eles e pede. Ou seja, ele enxergou que aqueles ali tinham alguma coisa. Não é o que ele queria, era mais do que ele queria. Mas quando as pessoas olham para mim e para você, eles enxergam algo na nossa vida. Imagine eu e você paralíticos jogados à beira de uma estrada, e a partir do momento que esse reino nos alcança, nós deixamos de ser
pedintes, deixamos de ser paralíticos, levantamos, andamos, e em vez disso nós nos tornamos herdeiros de todo aquele tesouro do reino, e temos toda a autoridade de usufruir dele. Não juntar, usufruir. Esse tesouro que é colocado sobre a minha e sua vida não é para que nós possamos ele e fazemos um montinho e falar, isso é meu, isso é meu. A oportunidade do reino de Deus que chegou em mim e em sua vida é para que nós compartilhemos esse reino como foi compartilhado comigo e com você. Esse tesouro chamado palavra de Deus, que nós carregamos muitas vezes debaixo do braço, na nossa bolsa, esquecemos na igreja, no quarto, na escola, onde for que seja, mas daqui é um tesouro. Essa é a nossa herança, enquanto a gente não parte para a glória. Essa é a nossa ferramenta de trabalho, esse é o nosso tesouro. É com isso que a gente pode chegar, é com isso, com todo respeito, tá, gente? É com a palavra de Deus que nós temos autoridade de chegar num paralítico e falar assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sem isso a gente não pode fazer nada. Ah não, mas eu tenho 50 anos de estrada com Deus. Deixa de lado Jesus para você ver para onde você vai. Então que nós venhamos nos apegar a essa oportunidade de adentrar o reino de Deus. A palavra fala aqui, depois que João foi preso, e Jesus ministrou meu coração aqui também nesse pedacinho. Quem foi João Batista? Alguém tem algum adjetivo que lembra João Batista? Quando escuta o nome João Batista, alguma passagem bíblica que vem à sua cabeça? Alguém quer falar? Pessoal, eu não é o pastor não, pode falar. Hã? O maior nascido de mulher. O que veio no meu coração quando eu vi o nome João Batista foi aquele que veio preparar o caminho. Marca mais uma oportunidade. Você tem a oportunidade de preparar o caminho para alguém. Aquela pessoa da sua família, aquele seu amigo de trabalho, aquele seu colega de escola. Está diante de você a oportunidade de preparar o caminho para que quando Jesus encontre ele esteja com o caminho reto, onde Jesus vai chegar e vai curar, libertar, fazer aquilo que Jesus tem para fazer na vida dele. Não compete a nós apontar, não, porque você tem que consertar isso daqui na sua vida. Não, quem vai fazer isso é o Espírito Santo e Jesus. O nosso papel é preparar o caminho. Como? Com testemunho. Eu marquei aqui, falando do que Deus fez na sua vida. Testemunho. Você não precisa chegar lá, abrir a Bíblia e começar a falar, nossa, aconteceu uma coisa diferente essa semana. O Gustavo foi lá no altar e falou sobre oportunidade. Eu estava pensando nas oportunidades que Deus me deu. Como Deus tem sido bom comigo. Não precisa de muita coisa para a gente impactar uma vida. Uma pessoa que está com a cabeça baixa, escuta a palavra oportunidade. Me explica direito essa história de oportunidade. É só a chance. De como discípulo. Gente, eu gosto de falar isso, eu falava isso bastante para os jovens. Quando nós nos ajuntamos aqui, somos como multidão diante de um mestre. Mas quando vamos para nossa casa, abrimos nossas anotações e começamos a falar pessoalmente com Jesus, ele explana aquilo que na multidão ele falou em parábolas para você, ele fala o entendimento que ele tem para você sobre essa palavra. Por isso a importância de a gente ir para um culto e anotar. Às vezes a gente deixa passar batido e aquela palavra seria algo que mudaria, geraria uma chave da nossa vida. Então não deixe passar a oportunidade de você preparar o caminho para que Jesus alcance uma vida. Não deixe passar, se agarre nisso. Enxergue Deus na vida da pessoa. Muitas vezes a gente só olha para o lado positivo daquela pessoa. Poxa, essa pessoa é briguenta. Essa pessoa é briguenta, essa pessoa é briguenta, essa pessoa é briguenta, mas essa pessoa nunca mente. Chega nela e fala assim, eu vejo o caráter de Cristo em você, você é uma pessoa que não mente. Você começa a despertar algo dentro dela. A pregação mais feliz que eu fiz na minha vida foi para uma pessoa. O filho da irmã Rosana, da intercessão, trouxe uma amiga dele aqui uma vez durante a oração. E a amiga dele, enquanto o Marcos falou, vou orar um pouco. Ele veio orar e eu sentei lá atrás e ela falou assim, nossa, legal aqui, né? Eu falei, muito bacana. Aqui é a casa de Deus, você sabia? Ela é? Ela, você sabia que eu não sei porque eu estou aqui? Eu falei, aí tem uma palavra que Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás.
tá na Bíblia, né, irmão? Que ninguém vem ao Pai se não for através do Filho. Eu falei, o Filho que te trouxe de aquela... Como assim o Filho? Eu comecei a explicar para ela que era o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e o olho dela começou a brilhar. Ela, eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti. Eu falei, esse é o Espírito. E ela começou a chorar e soluçar. Ela falou, e eu quero sentir isso mais, eu quero sentir isso mais. Eu peguei a minha Bíblia, dei para ela e falei, começa a ter comunhão com isso daqui. Lembrando que é com carinho que eu estou falando, tá? É que muitas vezes você vai endeusar, falar, ó, poderosa palavra. Fechada é só um livro, gente. A aberta ela tem poder, mas fechada é só um livro. Eu falei para ela, comece a ter contato com isso daqui, que sua vida vai começar a mudar. E um bom tempo depois a gente ainda conversava, e eu perguntava, tá lendo? Aí ela era verdadeira. Ó, essa semana eu não li nenhuma vez, mas você me lembrou, agora eu vou ler um pouco. Mas ela, poxa, Felipe, entendes o que lê? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Eu falei, lê, me pergunta que eu vou te traduzindo, explicando. Mas aquela garota foi para longe, ela foi para Minas, e lá eu não sei como que estava a vida dela, e assim, pelas fotos ela não deu sequência, mas aquela foi a ministração mais gostosa que eu fiz na vida, porque eu vi a sede e o desejo no olho dela. Às vezes a gente só quer se fechar na nossa roda de amigo, no grupo social, que nem eu falei aqui do reino. A gente se fecha no nosso grupo social e tem uma pessoa sedenta do nosso lado, e a gente não dá atenção. Deixa eu fazer uma pergunta, tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Alguém pela primeira vez? Não, né? Irmão, quando tiver alguém pela primeira vez, é a pessoa mais importante dessa igreja. Todos nós devemos dar toda a atenção para essa pessoa. Todos nós devemos investir nossa vida para que aquela pessoa volte, para ela ter mais uma oportunidade de aceitar Jesus. Quem estiver pela primeira vez na igreja, se torna a pessoa mais importante. Deixa de ser você, seu problema, o horário que você tem na hora de sair correndo. Irmão, Deus abençoe, passa pela pessoa e abençoa ela. Nós temos que começar a agir como igreja. E eu não estou falando isso porque eu sou o melhorzão, não. Porque eu e o Zé, a pastora aprendeu isso, a Cibele, não foi? A gente foi colocado um monte de cadeira e ele foi falando de cada cadeira pra gente assim, meu Deus. Aquela ministração foi impactante. Qualquer dia, se Deus permitir, a gente traz ela pra cá, né, Zé? Quando o Zé ministrar, ele falou que ele vai fazer, que eu não posso fazer não. Mas quando entrar por aquela porta, um visitante, irmão, ela vai ser a pessoa mais importante desse lugar. É a mesma coisa. Você vai trazer um convidado, avisa todo mundo, estou levando um convidado. Guarda a melhor vaga para ele ali na frente. Não faz o irmão parar lá embaixo, porque o cara vem andando e ele já não querer voltar na igreja, né? Nossa, você parou lá no Big, velho. Eu fui sair do Big, tropecei ali no escuro, não vi nem o que estava acontecendo. E esse preparar o caminho não é só para os outros, é para nós também. Quem aqui hoje tirou 5 minutos para falar assim, Senhor, hoje no culto fala comigo? Eu sei que o pastor está viajando, mas usa quem estiver lá em cima para falar comigo. Fala comigo na hora do louvor. A Jenny pelo menos canta bem. Fala comigo, usa o obreiro. Zé Paulo chegar no fim do culto. Eu já fui auxiliar da igreja em tempo integral e saí daqui por alguns motivos pessoais, fui trabalhar e tal. E meu primeiro culto longe daqui, eu estava detonado, gente. Eu estava acabado. E eu fiz isso. Eu fui para o culto e falei, Senhor, eu estou me sentindo órfão. Estou me sentindo deslocado de tudo que eu já vivi e conheci na vida. Fala comigo hoje. Irmão, o culto inteiro. E nada. E nada porque eu sou duro, né? Porque falou um monte de coisa. Eu que não assumia para mim. Mas no final, ele falou assim, abraça sua família, vamos fazer a bênção apostólica. Mas antes Deus está falando uma coisa. Abre aí, põe no telão. Eu não lembro o versículo mais, mas está escrito lá. Não vos deixarei órfãos. O que eu falei com Deus no carro, Deus bateu em mim lá. Aí pensa o menino que ramelou todo o chão da igreja, chorando. Fui eu. O João estava lá. Tava, João? Cadê você? Tava. O João, o Vitinho. Você lembra desse dia? E aquele dia eu chorei, gente. E eu chorei, meu coração doía, mas eu sabia que eu não ficaria órfão. Na minha cabeça, nós temos a mania de desenhar como que vai acontecer, né? Não, vou chegar num lugar, alguém vai me abraçar.
E eu vou ser colocado num lugar de destaque. Porque afinal eu era o Gu da igreja, né? O cara que chegava e fazia tudo. Aí eu cheguei num lugar onde nem olhar pra minha cara os caras olhavam. É mais ou menos assim, você não é a bolacha mais importante. Você não é o supra-sumo. O supra-sumo sou eu. Você tem que entender quem é quem na história. Que nós viemos nos posicionar diante de Deus nessa situação, entender quem é quem. O importante dessa igreja é Ele, é a pessoa que chega aqui precisando de uma palavra pela primeira vez, não é nem eu nem você. O texto segue falando assim, estamos lá no 14. João foi preso e Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido. Prometido por quem? Pelos profetas. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Outra coisa que nós lembramos de João Batista e que Jesus faz aqui é que João Batista era conhecido como a voz que clama no deserto. O que o João Batista clamava no deserto? Alguém sabe? Arrependei-vos, né? Arrependimento. Não despreze a oportunidade que Deus nos dá todo dia de se arrepender dos nossos pecados. Não deixe um pecado se tornar comum na sua vida ao ponto de você não orar mais pedindo perdão para se arrepender daquilo. Orar pedindo para que Deus tire aquilo da sua vida. Paulo orava para que Deus tirasse um espinho da carne dele. Eu não sei o que era. Hoje eu estava passando nos podcasts que eu acompanho do Jesus Cop, e um deles estava escrito assim: como se livrar do seu pecado de estimação. Acho que todo mundo tem que ouvir, né? Tem algo que está encravado na gente, que você não venha desperdiçar essa oportunidade de arrancar da gente tudo aquilo que nos afasta desse reino. Porque se tem uma coisa que é uma chave que deve ser virada para que a gente possa adentrar esse reino, é o arrependimento, porque Jesus condiciona isso. Arrependam-se porque é chegado. E João Batista clamava a mesma coisa: arrependam-se porque é chegado. O cristão tem que ser uma pessoa quebrantada diante de Deus. Nunca nós podemos nos sentir bons o bastante para estar pleno diante de Deus e achar que a gente não tem uma rachadurinha que precisa ser resolvida. A casa do oleiro não é um lugar onde a gente deve passar de vez em quando, é todo dia. Para que Deus molde o nosso caráter. Tem muitas coisas que eu acho que eu estou melhorando e de repente vem uma situação que mostra que eu estou perdido, gente. Cuidado para você não dividir seu pensamento na hora da palavra. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo trouxe uma coisa aqui na minha cabeça, que hoje eu fui fazer a aula de habilitação de manhã. Eu fiz uma aula de manhã e uma noite. Na de manhã eu fiz tudo certo. Aí o pastor da tarde me liga: você vai pregar. À noite eu fiz tudo errado. Minha cabeça estava dividida. Eu sei porque o Espírito Santo trouxe isso na minha cabeça. Não deixa a sua cabeça dividida quando o assunto é reino. Quando as oportunidades vierem, você não pode estar dividido. Você tem que estar focado, centrado. Antecipe situações que podem dar errado na sua vida. Que nem o pastor pegou e falou assim: Gu, ia te levar para a praia. Se você tivesse tirado a carta quando você ganhou, há 5 anos atrás. Mas você está tirando agora. Aí ele pega e com amor, posiciona diante da minha face, para não falar que joga na minha cara. Quem antecipa governa, quem atrasa é governado. Vamos adentrar esse reino, vamos aproveitar as oportunidades que estão diante da gente. Antes de Jesus partir, a maior oportunidade era essa que estava sendo ministrada: o reino é chegado. Quem aceitava aquele reino tinha acesso. Os discípulos tiveram acesso ao reino antes da partida de Jesus, sim ou não? Eles oravam, demônios eram expulsos, enfermos eram curados, eles faziam e aconteciam. Eu não vou falar dos pequenos deuses não, Zé, porque eu vou deixar para você pregar também depois.
que a gente vai sendo ministrado e a gente quer passar tudo para todo mundo, entendeu? Mas os discípulos faziam e aconteciam. Mas depois desse tempo veio algo mais precioso do que a gente falar é chegado o reino. Mais precioso do que é chegado o reino, o pastor estava falando comigo, Gu, eu estou preocupado. O que aconteceu, pastor? O povo está amando muito essa vida. E você está muito apegado ao que está acontecendo aqui. A carne, essa casca aqui. Ó. Sendo que isso aqui é transitório. Marque aí a próxima oportunidade que vocês nunca devemos deixar passar a salvação. João 3,16 está escrito o quê? Bota na tela aí para a igreja ler. Fazer que nem o pastor. Só não vou usar. Vou usar porque eu estou ousado agora. E eu nem sei apertar o botão. Assim. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3 e... Jesus descer à terra tinha um propósito, anunciar o reino e garantir a nossa vida eterna, a eternidade ao lado do nosso Pai. E eu lembro também que lá naquela ministração que o Douglas fez, ele fala de Gênesis 2, onde ele cita que o plano de Deus sempre foi esse, habitar com o homem. O desejo que o Pai tem de estar perto do Filho é imenso. Ele criou um jardim para que ele pudesse descer todo dia e ter comunhão. Quem anseia pelo dia que nós teremos comunhão com nosso Pai? Posso falar uma coisa para vocês? Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta. Seu Pai está lá já. Mesmo que você não veja, não sinta, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, em segredo, então seu Pai que observa em segredo, os recompensará. A gente tem acesso a esse Pai hoje, e esse Pai nos deu acesso à salvação com a entrega do Filho, que nos fez irmãos e herdeiros. Irmão, você que ainda não aproveitou essa oportunidade de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se coloque de pé agora. Eu creio que se não se colocaram de pé, todos aqui já confessaram. Glória a Deus por isso. Agora, mais do que você sermos salvos, qual que é a sua missão como cristão? O que nós temos feito com esse encargo que eu e você temos? Se nós nos denominamos cristão, nosso papel é fazer a mesma coisa que quem fez? Cristo. Levar a salvação para outras pessoas. Irmão, guarda uma coisa, só uma coisa hoje, de todas essas oportunidades. E repita isso todo dia de manhã, até a próxima ministração que você ouvir do pastor, de quem ministrar para você. Eu fui salvo para salvar. Eu não sou alguém que vai acumular as riquezas do céu, eu vou compartilhar. E eu vou ver pessoas tendo vidas transformadas, e isso vai dar alegria no coração de vocês. Eu falo, porque eu falei, a minha melhor ministração foi para alguém aqui que eu não esperava. Não é quando a gente está programado que a gente sente e estuda que a coisa acontece. Acontece também. Mas é no nosso dia a dia que o Espírito Santo vai colocar diante de nós oportunidades de nós falamos do amor dele, impactar vidas. Amém, igreja?